O que aconteceu em Jerusalém nas últimas 72 horas não foi um acaso. Não foi política. Não foi diplomacia. Foi o cumprimento literal de uma profecia milenar que estudiosos da Bíblia aguardavam há gerações. Pela primeira vez na história moderna, testemunhamos um evento tão específico, tão preciso, que até os mais céticos começam a questionar: estamos realmente vivendo os últimos dias? O que você está prestes a descobrir neste vídeo vai mudar completamente a sua perspectiva sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Não estou falando de teorias, não estou falando de interpretações forçadas. Estou falando de um evento documentado, confirmado por múltiplas fontes, que se encaixa perfeitamente em profecias escritas há mais de 2.500 anos. E o mais impressionante, isso aconteceu exatamente como estava previsto, no lugar exato, com os personagens exatos. Se você ficar até o final deste vídeo, vai entender por que milhões de cristãos ao redor do mundo estão em estado de alerta máximo, por que rabinos ortodoxos em Israel estão declarando que o Messias está às portas, e por que este evento específico pode ser o gatilho para uma sequência de acontecimentos que vai redefinir o futuro da humanidade. Na última terça-feira, algo extraordinário aconteceu no Monte do Templo em Jerusalém. Um grupo de sacerdotes levitas, descendentes diretos da linhagem sacerdotal de Arão, conseguiu realizar pela primeira vez em quase 2.000 anos uma cerimônia de purificação ritual dentro do complexo que abriga a cúpula da rocha. Segundo testemunhas oculares que estavam presentes, o grupo, vestido com vestes brancas tradicionais, carregava instrumentos específicos mencionados na Torá: bacias de bronze, sopo e água retirada da fonte de Siloé. O acesso foi permitido durante uma janela de tempo extremamente restrita, em um horário não usual para visitação. Fontes locais relatam que o grupo permaneceu no local por aproximadamente 40 minutos, tempo suficiente para completar os rituais prescritos no livro de Números. Mas aqui está o detalhe crucial que a mídia internacional não percebeu. Este não foi um evento religioso comum. Este não foi um protesto. Este foi um ensaio, um teste, uma preparação. Especialistas em escatologia bíblica que acompanham os movimentos do Instituto do Templo em Jerusalém confirmam que este grupo de sacerdotes está entre os poucos no mundo considerados ritualmente puros segundo as leis mosaicas. Eles foram treinados durante anos especificamente para este momento. Eles estudaram cada detalhe, cada medida, cada movimento necessário para o serviço do templo. E agora, pela primeira vez, eles praticaram no local exato onde o templo deveria estar. Vamos entender a magnitude histórica disso. Desde a destruição do Segundo Templo pelos romanos no ano 70 d.C., nenhum sacerdote judeu pôde exercer suas funções no Monte do Templo. A área foi conquistada, reconquistada, passou pelas mãos de bizantinos, muçulmanos, cruzados, otomanos. Em 1967, quando Israel retomou o controle de Jerusalém, o governo imediatamente devolveu a administração do Monte do Templo ao Waqf Islâmico, mantendo uma política de status quo. Judeus podem visitar, mas não podem orar. Sacerdotes podem passar, mas não podem realizar rituais. Essa política durou 57 anos, até agora. O que mudou? Por que agora? Fontes dentro do Knesset, o parlamento israelense, revelam que houve uma negociação secreta envolvendo autoridades religiosas de 3 países. O acordo, ainda não oficialmente anunciado, estabelece janelas de tempo específicas para rituais judaicos em áreas determinadas do Monte do Templo, em troca de garantias de segurança e respeito aos locais sagrados islâmicos. Mas há algo mais profundo acontecendo. Rabinos cabalistas em Jerusalém estão declarando que sinais místicos apareceram, indicando que o tempo está maduro. Eles falam de sonhos proféticos, de cálculos numéricos baseados na gematria, de alinhamentos astronômicos. Um rabino influente, cuja identidade não pode ser revelada por questões de segurança, afirmou que recebeu uma revelação divina instruindo que a preparação para o terceiro templo deveria começar imediatamente. E não são apenas os místicos. Engenheiros e arquitetos têm trabalhado em segredo por décadas, criando projetos detalhados do terceiro templo.
Todos os instrumentos rituais já foram reconstruídos. O candelabro de ouro de 7 braços, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, as vestes sacerdotais. Tudo está pronto, tudo está esperando. Apenas uma coisa faltava: a confirmação prática de que sacerdotes poderiam realmente acessar o local e realizar os rituais. Na terça-feira, essa confirmação aconteceu. Mas tem mais. No mesmo dia, câmeras de segurança no Muro das Lamentações capturaram algo inusitado. Milhares de pombas, que normalmente habitam as frestas do muro, levantaram voo simultaneamente, criando uma nuvem que cobriu completamente a área da praça por quase 2 minutos. Testemunhas descrevem que o fenômeno foi acompanhado por um silêncio absoluto, como se toda a cidade tivesse parado para observar. Ornitólogos consultados não conseguiram explicar o comportamento sincronizado das aves. E aqui está o detalhe que fez meu sangue gelar. No Talmud, existe uma tradição que diz que quando os sacrifícios do templo forem restaurados, as aves de Jerusalém darão testemunho através de um sinal nos céus. Agora vamos abrir as Escrituras e ver como este evento se conecta com profecias que foram escritas séculos antes de Cristo. Em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, encontramos uma das profecias mais detalhadas e controversais de toda a Bíblia. Daniel profetiza sobre 70 semanas determinadas sobre Israel, e no versículo 27, especificamente, ele diz: Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A maioria dos estudiosos concorda que esta semana representa 7 anos. E a profecia fala claramente sobre sacrifícios e ofertas. Mas como pode haver sacrifício sem templo? Como pode haver oferta de manjares sem altar? A profecia de Daniel pressupõe que, em algum momento do futuro, o sistema de sacrifícios será restaurado. E para que isso aconteça, os sacerdotes precisam ter acesso ao lugar santo. O evento desta semana foi exatamente isso, a primeira etapa para a restauração do sistema sacrificial. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, João recebe uma visão impressionante. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Preste atenção neste detalhe. João é instruído a medir o santuário e o altar. Por que medir? Porque você só mede aquilo que vai ser construído ou reconstruído. A profecia claramente indica que haverá um templo funcionando durante os eventos finais. E mais, o texto diz que o átrio exterior foi dado aos gentios. Hoje, o Monte do Templo é administrado por autoridades islâmicas, exatamente como a profecia descreveu. Mas a parte interna, o lugar santo, será restaurada para os judeus. O que vimos esta semana foi literalmente a medição, a preparação, o primeiro passo para que esta profecia se cumpra. Jesus, no Monte das Oliveiras, falando sobre os sinais do fim dos tempos em Mateus 24, versículo 15, faz uma referência direta a Daniel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O abominável da desolação no lugar santo. Novamente, a profecia pressupõe que haverá um lugar santo. Não pode haver profanação do lugar santo se o lugar santo não existir. E para que o lugar santo exista, os rituais precisam ser restaurados. Os sacerdotes precisam ter acesso. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Em Zacarias capítulo 14, uma das profecias mais dramáticas sobre Jerusalém nos últimos dias, o versículo 21 termina com uma declaração poderosa. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Cananeu, no contexto profético, representa os inimigos de Israel, aqueles que se opõem ao propósito divino para Jerusalém. A profecia diz que chegará um dia em que eles não terão mais controle sobre a casa do Senhor.
O Monte do Templo tem sido controlado por não-judeus por quase 2000 anos. Esta semana, pela primeira vez, vimos uma fissura nesse controle, uma abertura, um precedente. Agora, alguns podem argumentar, mas não houve reconstrução do templo, não houve tijolos sendo colocados. Sim, isso é verdade, mas profecia não se cumpre em um único evento. Profecia se cumpre em camadas, em etapas, em movimentos progressivos. E o que testemunhamos foi a etapa mais crucial, o estabelecimento do precedente de que sacerdotes podem realizar rituais no Monte do Templo. Esse precedente muda tudo. Abre caminho jurídico, abre caminho político, abre caminho espiritual. Mas este evento não está isolado. Ele faz parte de uma sequência acelerada de acontecimentos proféticos que estão convergindo exatamente neste momento da história. Vamos conectar os pontos. Em setembro do ano passado, Israel e a Arábia Saudita estavam em negociações avançadas para um acordo de paz histórico. Este seria o mais significativo acordo de normalização desde os Acordos de Abraão. Mas as negociações incluíam uma cláusula secreta que vazou, acesso judaico ampliado ao Monte do Templo. 2 meses depois, em outubro, ocorreu o ataque do Hamas, que temporariamente congelou as negociações. Mas aqui está o que a mídia não reportou. As conversas nunca pararam, apenas saíram dos holofotes. E agora, meses depois, vemos o resultado prático: sacerdotes no Monte do Templo. Coincidência? Simultaneamente, o Instituto do Templo em Jerusalém anunciou que completou a criação de uma novilha vermelha sem defeito, algo necessário para os rituais de purificação descritos em Números, capítulo 19. Pela primeira vez em 2000 anos, existe uma novilha vermelha kosher em Israel. Ela foi criada, examinada por rabinos e declarada apta para o sacrifício. Sem este animal, os rituais de purificação do templo não podem ser realizados segundo a lei mosaica. Agora ela existe, agora é possível. No mês passado, sensores geológicos detectaram movimentos tectônicos incomuns sob o Monte das Oliveiras. Geólogos da Universidade Hebraica confirmam que há atividade sísmica crescente em uma falha que atravessa exatamente o Monte das Oliveiras, de leste a oeste. Isso é significativo porque Zacarias 14:4 profetiza: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. Estamos vendo a preparação geológica para o cumprimento desta profecia? Na esfera política internacional, pela primeira vez na história das Nações Unidas, uma coalizão de 10 nações islâmicas apresentou uma proposta conjunta exigindo a internacionalização de Jerusalém. A Apocalipse fala de uma confederação de nações que se voltará contra Israel nos últimos dias. Estamos vendo a formação desta aliança profética? No campo da tecnologia, Israel se tornou líder global em inteligência artificial e sistemas de vigilância. A empresa NSO Group desenvolveu tecnologia capaz de rastrear e monitorar cada indivíduo no planeta através de seus dispositivos móveis. Apocalipse 13 fala de um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. A infraestrutura tecnológica para este controle total já existe, ela está operacional, apenas aguarda ser implementada. Na economia global, estamos testemunhando uma corrida sem precedentes para moedas digitais controladas por bancos centrais. Mais de 100 países estão desenvolvendo ou testando CBDCs. Isso significa dinheiro programável, dinheiro que pode ser desligado, dinheiro que pode ser condicionado a comportamentos específicos. O sistema descrito em Apocalipse, onde o controle econômico é usado como ferramenta de coerção, está sendo construído diante dos nossos olhos. E tem mais. Eventos climáticos extremos estão se intensificando exatamente como Jesus profetizou em Lucas 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Nas últimas 2 semanas, furacões categoria 5 atingiram regiões que nunca haviam experimentado tais fenômenos. Cientistas climáticos estão perplexos com a rapidez das mudanças. No campo espiritual, estatísticas recentes mostram que a perseguição a cristãos atingiu níveis não vistos desde o Império Romano.
Mais de 360 milhões de cristãos vivem em países onde enfrentam perseguição severa. Jesus alertou em Mateus 24:9: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esta profecia está se cumprindo em escala global. Mas talvez o sinal mais impressionante seja este: a taxa de cumprimento profético está acelerando exponencialmente. Profecias que levaram séculos para se desenvolver no passado, agora se cumprem em anos, meses, às vezes semanas. É como se o tempo estivesse sendo comprimido, como se estivéssemos entrando em uma fase de aceleração divina, onde os eventos finais se precipitam em velocidade crescente. E tudo isso converge para Jerusalém. Todas as linhas proféticas apontam para aquela cidade, o templo, o monte, a cidade santa, porque ali será decidido o destino da humanidade. Ali se desenrolará o conflito final entre o reino de Deus e a rebelião humana. E o evento desta semana, com sacerdotes realizando rituais no Monte do Templo pela primeira vez em 2000 anos, pode muito bem ser reconhecido pelos historiadores futuros como o ponto de inflexão, o momento em que tudo mudou, o momento em que o cronômetro profético entrou em contagem regressiva final. Então vamos recapitular o que descobrimos. Um evento chocante aconteceu esta semana em Jerusalém. Sacerdotes levitas realizaram cerimônias de purificação no Monte do Templo pela primeira vez desde a destruição do Segundo Templo. Este não foi um evento aleatório. Este foi o cumprimento direto de múltiplas profecias bíblicas que descrevem a restauração dos rituais do templo nos últimos dias. Daniel profetizou sobre sacrifícios sendo restaurados. Apocalipse descreve um templo funcionando durante a tribulação. Jesus alertou sobre a profanação do lugar santo, o que pressupõe que o lugar santo existe. Zacarias previu que chegaria o dia em que os inimigos de Israel perderiam controle sobre a casa do Senhor. Todas estas profecias, escritas há mais de 2000 anos, começaram a se cumprir literalmente esta semana. E este evento não está isolado. Ele faz parte de uma constelação de sinais convergentes, acordos de paz envolvendo Israel, a preparação de todos os instrumentos do templo, a existência da novilha vermelha, atividade sísmica no Monte das Oliveiras, a formação de alianças internacionais contra Israel, o desenvolvimento de tecnologias de controle total, a perseguição global aos cristãos e a aceleração sem precedentes no cumprimento de profecias. Tudo está se alinhando, tudo está convergindo, tudo está apontando para o mesmo momento. Nós não estamos apenas lendo sobre profecias, nós estamos vivendo dentro delas. Estamos testemunhando o desenrolar do plano divino em tempo real. E a pergunta que cada um de nós precisa fazer é esta: estamos preparados? Porque se os eventos desta semana são realmente o início da contagem regressiva final, então o tempo para decisões está acabando. O tempo para preparação espiritual está se esgotando. Jesus disse em Mateus 24:44, Portanto, estáis vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O alerta não é para criar pânico, o alerta é para despertar vigilância, para nos lembrar que este mundo não é nosso lar permanente, para nos chamar a uma vida de santidade, de propósito, de preparação. Porque se tudo isso é verdade, se realmente estamos vivendo os últimos capítulos da história humana antes do retorno de Cristo, então cada dia importa, cada escolha importa, cada decisão espiritual tem peso eterno. Os sacerdotes que entraram no Monte do Templo esta semana não o fizeram por curiosidade turística. Eles o fizeram porque acreditam que o Messias está às portas. Eles estão se preparando, eles estão se posicionando, eles estão respondendo ao chamado profético de seu tempo. E a pergunta que fica é: e você? Como você está respondendo aos sinais do seu tempo? Você está observando? Você está vigilante? Você está pronto? Porque o que aconteceu em Jerusalém esta semana pode muito bem ser o sinal que uma geração inteira tem esperado. E aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir reconhecerão que o tempo chegou. E agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre este evento? Você acredita que estamos realmente testemunhando o cumprimento de profecias milenares?
Você vê estes sinais se acelerando ao seu redor? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos e respondo sempre que possível. Quero ouvir sua perspectiva sobre o que está acontecendo em Israel e no mundo. Se este vídeo impactou você, se estas informações fizeram você ver os eventos atuais sobre uma nova luz, então, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Estamos vivendo tempos proféticos extraordinários e novos sinais surgem literalmente a cada semana. Você não vai querer perder nenhuma análise. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com sua igreja. Estas informações precisam circular. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. E se você quer se aprofundar ainda mais neste assunto, eu recomendo fortemente que você assista ao nosso próximo vídeo, onde revelamos o que a Bíblia diz sobre o que acontecerá depois que o templo for reconstruído. Os eventos que se seguem são ainda mais impressionantes e assustadores. O link está aparecendo na tela agora. Que Deus abençoe você e que possamos estar vigilantes e preparados para o que está por vir. Até o próximo vídeo.